Olá, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro, tá? Iremos ter aula de português e história, certo? Então, nós temos aí português na página 63 até a 66 e história, páginas 211 e 212. Finalizando também hoje nosso livro de história. Vamos logo para português, né? Página 63. Vogal mais N. Leia o texto a seguir e aprenda a fazer um instrumento musical. Aí nós temos uma receitinha de como fazer um tambor, né? E aí nós temos o material que você vai precisar. Um copo plástico ou uma lata pequena. Eu fiz com os alunos que estão presencial e eu preferi fazer com a lata, por ser mais durinha, entendeu? Na hora que você vai encaixar o balão na boca da lata, é melhor. Porque o copo descartável, né, como ele é molinho, não fica muito legal não, tá? E aí você vai precisar também de um balão, da tesoura, porque você vai cortar a boca do balão para encaixar na latinha. E a fita adesiva, ou seja, durex, né, alguma coisa desse tipo, para você prender o balão na boca da lata, certo? Te é obrigado a fazer? Não. Aí é só uma sugestão, tá certo? Seria interessante, legal que fizessem, né? Mas aí vai depender de quem está com você, né? Se a mamãe tiver esse material em casa e tal, tá? Letra A. Escreva o nome do instrumento citado no texto acima, né? Aí você me pergunta, que texto, tia? Essa indicação desse material aí, gente, de fazer esse instrumento musical, também é um tipo de texto, tá? É um gênero textual, né? Assim como a receita também de uma comidinha gostosa, também é um tipo de gênero de texto, tá bom? Então, o texto que tá falando aí é exatamente essa dica desse instrumento musical. E aí você vai descobrir qual é o nome, tambor, não é? Então, aí você coloca as letrinhas dentro do quadrinho. Letra B. Agora, circule a sílaba que possui a letra M na palavra que você escreveu. Qual é a posição da letra M na sílaba que você circulou? A letra M está no início da sílaba ou está no final da sílaba? No caso, a sílaba é TAM, T-A-M, né? Então, aí você, quando circular a sílaba, você vai observar se o M está no início ou se está no final da sílaba, ok? Página 64. Você vai escrever a letra M, né? Ao final da primeira sílaba, certo? Ou seja, depois da segunda letrinha, né? E você vai ver que transformou uma palavrinha em outra palavra, né? Leia cada uma das palavras acima em voz alta, depois assinale com X a alternativa correta sobre as palavras que você escreveu. Ao acrescentar a letra M nessas palavras aí de cima, a escrita da palavra mudou, mas o significado e o som continuam os mesmos. Ao acrescentar a letra M, mudaram a escrita, o som e o significado da palavra também mudou? Sim, por quê? Quando eu digo que lobo é um animal, né? E lombo, será que também é um animal? Não. Então é outra palavra com outro significado, né? Então é isso. Marca o xizinho aí no segundo tracinho, no segundo quadrinho. Terceira questão. Organize e escreva as sílabas para formar as palavras. A palavra está aí meio bagunçada. Você vai organizar as sílabas e formar
essas palavras escrevendo aí do lado, certo? Na página 65, vogal mais N. Também temos aí outro gênero textual que também é uma maneira de fazer um outro instrumento musical, no caso, um pandeiro, certo? Então, vocês irão tentar fazer esse pandeirinho, né? Aí tem o material, um prato, né? 4 tampinhas daquelas de lata, sabe? Aquelas tampinhas diferentes que tem algumas cerveja, né? Bebida, refrigerante. Como é que eu vou encontrar essas tampinhas, né? Você pode procurar até na rua, tá? Caso não encontre, infelizmente não dá para fazer sem o material, né? Letra A. Escreva o nome do instrumento citado no texto acima. Qual é o nome? Pandeiro, né? Letra B. Agora, circule a sílaba que possui a letra N na palavra que você escreveu. Qual é a posição da letra N na sílaba que você contornou? Assinale com um X a resposta correta. A letra N, né? Ela está no final da sílaba ou ela está no início da sílaba? E para finalizar, na página 66, nós temos aí: descubra novas palavras acrescentando a letra N no final da primeira sílaba de cada uma das palavras. Aí você vai fazer a mesma coisa que você fez com a letra M lá na outra página. Leia em voz alta, depois assinale com X a alternativa correta do que diz respeito à letra N, né? Nessas palavras aí. Ao acrescentar a letra N, a escrita da palavra mudou, mas o significado não mudou. Ao acrescentar a letra N, mudaram a escrita, o significado e o som. Risque as sílabas intrusas para descobrir o nome das imagens. Depois escreva o nome de cada uma delas, né? Ou seja, qual é o nome dessa imagem que você está vendo? É um pente, né? E depois, um elefante. Então, você vai observar nas letrinhas que tem aí para formar a palavra e vai riscar as sílabas que não faz parte dessa palavra pente, ok? Vamos agora para a nossa aula de História, página 211 e 212. Preencha a ficha a seguir de acordo com a sua sala de aula, né? Como vocês não estão na sala de aula, vocês vão tentar imaginar, né? Ou pode até perguntar, tá? Lá no aplicativo, lá no grupo. Você vai marcar aí, né? Se tem ou não tem. Preencha a ficha a seguir de acordo com a sua sala de aula. Você vai colocar aí o xizinho naquilo que tem, tá? E vai dizer a quantidade. Por exemplo, cadeira. Tem cadeira na sala de aula? Sim. Então, você vai marcar aí o X na palavrinha sim. Tia, quantas cadeiras tem? Vou dizer para vocês, tá? No momento, como se reduziu a turma, nós temos apenas 14 cadeiras na sala de aula, tá? Mesa, só tem uma, que é a da professora, né? Lousa, a gente tem quantas lousas na sala de aula, gente? 2? Não, Nanina, não, só uma. Armário, a gente tem quantos? Tem um. E ventilador, um também, tá certo? Então, você vai marcar o X em tudo que tem aí na sala de aula. Na verdade, não vai ter nenhum não, né? Vai marcar tudo sim, tá certo? Segunda questão. Pinte de verde os quadrinhos com as regras de convivência adequadas e de vermelho as inadequadas. Ou seja, de verde você vai pintar aquilo que é positivo, aquilo que é verdade, aquilo que pode, e vermelho aquilo que não pode, tá? Tratar bem todos os funcionários da escola, verde. Chegar atrasado nas aulas e não fazer as tarefas, vermelho. Jogar lixo no chão, vermelho. Respeitar os professores e colegas, verde. Realizar as atividades com capricho, bem verdão.
Página 212. Bruna quer fazer uma pesquisa sobre um assunto que estudou na escola. Ajude a menina a chegar aos objetos de qual ela vai precisar para fazer a pesquisa. Aí nós temos 3 imagens: um hambúrguer, livros e boneca. O que é que ela vai precisar dessas três coisas? O que é que ela vai precisar para fazer essa pesquisa? Será que é a boneca ou o hambúrguer? Quarta e última questão para finalizar nosso livro aí de história. Leia novamente o poema da página 208 e depois assinale a fotografia que mostra o que a criança pode encontrar no caminho até a escola, certo? Lá naquele poema falava de uma escola no lugar rural, né? Se era um lugar rural, uma cidadezinha pequena, um interior, como a gente chama, lá não tinha prédios, tinha nem carros passando toda hora na avenida, né? Então, qual das 2 imagens você acha que corresponde àquele poema? Essa primeira, onde tem uma avenida com prédios, árvores e carros, ou a segunda, que tem uma estrada sem pista, sem asfalto, cheia de matos, não é isso? Qual das 2 você acha que tem mais a ver com aquele poema? Responde aí no capricho. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.